Boa noite! Hoje eu, Laudi Campos, estou aqui com um convidado muito especial, o ilustre vereador Ítalo Moreira, que vai desvendar para nós muitas coisas interessantes. Eu vou ler um pequeno currículo dele. Pequeno não, né? Eu só peguei 2 linhas, porque senão eu ia passar o dia inteiro, né? Porque o homem tem uma Barça aqui. Ah, Ítalo Moreira, tem mais um nomezinho no meio, mas eu cortei e ficou só Ítalo Moreira. Formado em Gestão Financeira e Ciências Contábeis pela Universidade Paulista, nasceu em São Paulo, mas se tornou sorocabano pelo coração. Desde o primeiro dia que esse jovem aqui, de 32 anos, pisou em Sorocaba, se apaixonou. Vereador Ítalo, é uma honra tê-lo aqui comigo. A honra é toda minha amiga, estar aqui no podcast com você, minha amiga Laudi Campos, a todos os internautas que nos acompanham no podcast. É uma grande honra estar nessa data aqui de hoje, né? Muito obrigado. Olha que coisa interessante, pessoal. Vereador, eu estava lendo no jornal Zona Norte que o senhor é o primeiro vereador da história de Sorocaba a atingir 5.000 proposituras e 111 projetos aprovados no primeiro mandato. Como que o senhor conseguiu essa eficiência, esta proeza? Um jovem de 32 anos com essa garra, essa força. Olha, um trabalho de equipe, né? A gente não consegue nada sozinho. A gente tem uma equipe muito formidável, né? Os melhores, né? Tanto os atuais quanto os que passaram, com pessoas extremamente competentes, apaixonadas pelo trabalho, viciadas no trabalho. Então, é um gabinete que se você for lá 9 horas da manhã, você vai achar a gente lá. Se você for lá 9, 10 horas da noite, você vai achar a gente lá. O pessoal extremamente ativo, né? Que ama o que gosta de fazer. E a gente bateu mais um recorde, né? Essa notícia do Zenorte foi do ano de 2023, né? Nesse ano de 2024, a gente atingiu 7.000 proposituras, né? Saiu no Gazeta de Sorocaba. Nós atingimos 7.000 proposituras e mais de 120 projetos aprovados. Historicamente, a gente é o vereador que mais apresentou proposituras em toda a história da Câmara. À toa que a média de um vereador na Câmara Municipal hoje é de 400 a 600 proposituras, né? Então, só para você ter ideia da diferença. Super mega recorde. Então, e mais do que volume, a questão de qualidade, né? Algumas das nossas indicações, como, por exemplo, uma indicação que nós fizemos cobrando a prefeitura, nós conseguimos recuperar 56 milhões de reais do Fundeb para a construção de 14 unidades escolares, né? Depois acabou sendo 12, porque era um orçamento antigo, né? Ali da gestão Panunzio. E nós fizemos uma indicação apontando os documentos que precisavam. Logicamente, teve toda uma articulação política em cima. Nós entramos em contato com a Vanessa lá do MEC, né? Com a ajuda do nosso deputado federal Kim Kataguiri. Nós também tivemos uma reunião com um rapaz lá em Guarulhos que nos ajudou a captar essa demanda, né? A entender como poderíamos levantar os documentos e tudo mais. E mais do que isso, por exemplo, a maioria das nossas indicações falam sobre projetos de lei, sobre ideias, programas, adesões a programas estaduais, federais, né? Por exemplo, eu tenho mais essa questão de buraco, lâmpada queimada. Nós fazemos muitos ofícios, né? Inclusive, ofícios nós temos mais de 15.000, que não contabiliza nessa questão de proposituras, né? Que são as indicações, por exemplo, que nós temos 5.500 indicações. E, inclusive, algumas dessas indicações, quando a gente faz referente à questão da zeladoria, é um caso que já está meio faz tempo ou é muito urgente, né? Que a gente já vem batendo com ofício, né? Para dar mais visibilidade. Inclusive, nós fazíamos muitas blitz da zeladoria, né? Inclusive blitz da zeladoria noturna também. Fazíamos vários bairros. Por exemplo, você pega uma indicação só, né? Que, por exemplo, do Parque São Bento, lá fala 400 lâmpadas queimadas, 80 buracos, 30 árvores para podar. Então, uma indicação só falava disso. Se nós fôssemos fazer volume, eu tinha mais de 50.000 proposituras, né? Então, e fora dessas questões, falando de leis, nossas leis também são mais de 120 leis,
né, aprovadas. Muitas delas me renderam vários prêmios, né? Leis como, por exemplo, a lei de sandbox, que permitiu, por exemplo, que a escola do Jara Fernandes fosse a primeira escola pública do Brasil a ter educação em metaverso, onde a nossa lei, basicamente, o que é sandbox? Você permite que startups possam validar seus produtos e serviços, né, ofertando para a questão pública. Por exemplo, nesse caso aí, é um serviço experimental de educação em metaverso, onde a Educa21, que era uma startup, doou, né, esse serviço que custaria mais ou menos R$150 mil por ano, um custo para essa escola de aproximadamente 900 alunos, né? Então ela doa de graça por um ano, né? Então a lei de sandbox trouxe essa questão. A lei de liberdade econômica, inclusive o prefeito Rodrigo Manga sempre elogia muito essa lei de liberdade econômica, que ajudou a atrair empresas para a cidade de Sorocaba por desburocratizar, né? Inclusive nós também fizemos várias outras leis, né, que reduziu o ISS 505 para 2% para as startups, a lei de cidade inteligente, leis de transparência que ajudaram a combater a corrupção, como, por exemplo, a lei que dá transparência na questão dos recursos da merenda escolar, também a transparência na questão dos recursos ali enviados para as escolas. A gente foi criando vários mecanismos de combate à corrupção, né? Isso são leis aprovadas, né? Então, e várias outras leis em diversas áreas. Teve uma lei muito fofa que saiu, foi um destaque no G1, que permitia, por exemplo, que as pessoas pudessem receber, lógico, com toda a autorização médica, receber animais dentro dos hospitais, né? Que fofo. Você humaniza o atendimento médico, Sim. né? E isso dá um resultado bacana para os pacientes, né? Principalmente tem um resultado comprovado ali na questão psicológica, né? E ajuda muito no tratamento. Sim. Ali e no momento difícil, né? Para a pessoa sair daquela questão do ambiente de hospital e tentar trazer ela de volta para o ambiente de casa e tal. Então foi um projeto que teve uma repercussão muito positiva na época, tal, e várias outras leis, né? Tô falando dessa porque essa é uma lei fofinha que o pessoal gosta bastante, mas tanto na parte de combate à corrupção, liberdade econômica, desburocratização, a gente fez a lei do Estatuto da Desburocratização, e várias outras leis aí que nós fizemos em diversos segmentos que trouxeram benefícios para a cidade de Sorocaba. Parabéns, é um orgulho ter um vereador atuante como o senhor, de verdade. Obrigado. Como que surgiu essa inspiração para ser um parlamentar? Olha, na verdade, eu nunca quis ser político, né? Só um parênteses. Quando eu responder isso, por favor, eu tenho uma curiosidade também. Como que surgiu o bordão sem luta também não há vitórias? Tenta encaixar aí. Vou encaixar. Então, continuo mesmo sendo vereador, ativista político, pelo menos desde 2012. Então, desde 2012, nós entramos com a representação do Ministério Público, fazendo denúncias referente à corrupção, também derrubando leis que prejudicavam os empreendedores, né, violavam a liberdade econômica. Por exemplo, no ano de 2015, proibiram o transporte por aplicativo na cidade de Sorocaba. Eu entrei com uma representação e derrubei essa lei. E várias outras, né? Várias leis municipais, estaduais, né? E então, eu já tinha esse trabalho como ativista. E no ano de 2015, em janeiro de 2015, inclusive, o ano que vem completa 10 anos de Movimento Brasil Livre, MBL, né, qual sou membro até hoje, né? E fui o número 1, né? E então, nós tínhamos, em 2012, tinha um pessoal que queria que eu saísse candidato a vereador, eu declinei isso. Em 2016, principalmente o pessoal do Movimento Brasil Livre, né, a nossa militância queria que eu saísse candidato a vereador e alguns apoiadores do movimento na época, né, eu também declinei o convite. E o que aconteceu que no ano de 2000, isso é a maior prova que eu tenho, porque nós temos todo esse trabalho nosso desde 2012 registrado na imprensa de Sorocaba, no Zenorte, no Cruzeiro do Sul, na TV Tem, no SBT e diversos outros veículos de imprensa local, Diário de Sorocaba, que hoje não existe mais, mas saía muita matéria nossa. Então, todo esse trabalho nosso ficou registrado, né, como ativista. E em 2019, nós tivemos uma questão que nós estávamos tentando aprovar, né, o Movimento Brasil Livre, o projeto de liberdade econômica, que eu provei como vereador, e um outro que eu protocolei na Câmara e infelizmente ainda a gente não aprovou na cidade de Sorocaba, que é o Seguro Anticorrupção, né, que é um projeto muito legal
para combater corrupção em obras públicas, e não só combater corrupção, mas combater atraso, etc, que você obriga Bacana. que a construtora ela tem uma seguradora e qualquer questão desta, a seguradora tem que pagar. Então, o que acontece? Você cria coloca o conflito de interesses da seguradora para que a obra seja da melhor qualidade possível, que não haja atraso, né? E isso é muito positivo, Sim. né? E inclusive, não é algo novo, é algo que existe há 120 anos nos Estados Unidos, né? E o professor e meu amigo, Dr. Carvalhosa, que é um dos maiores ícones aí em desenvolver projetos de combate à corrupção no Brasil, trouxe, né? E ele disponibilizou esse projeto pra gente, né? E qual a dificuldade de aprová-lo? Olha, a gente tem hoje, para aprovar ela, várias questões, né? Primeiro que a Secretaria Jurídica da Câmara tem um entendimento que é inconstitucional. Entendi. Nós entendemos que é constitucional, até por outros movimentos, né? E também a gente precisaria ter maioria para aprovar esse projeto. Então, tem gente que acha que isso vai burocratizar, né? Mas eu sou referência em desburocratização. Eu acho que não, acho que pelo contrário. Você garante maior transparência e mais fiscalização. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, você não vê nenhum escândalo em obra pública. E também é um negócio tão bacana que a iniciativa privada no Brasil utiliza isso. Então, quando você pega uma grande empresa que vai construir uma hidrelétrica e vai contratar uma construtora, ela existe isso da empresa. Inclusive, no direito, isso é conhecido como seguro-garantia, né? Que é os performance bond, ou seguro anticorrupção. As grandes empresas exigem que a construtora que vai trabalhar para ela faça esse seguro, né? E aí o que acontece? Porque a seguradora ela ganha a garantia que se acontecer alguma coisa, ela vai ganhar esse dinheiro e a seguradora fica em cima, né? Sim. Então, e se a construtora for incompetente, logicamente a seguradora não vai assegurar e ela vai perder a licitação, etc. Vai entrar uma outra construtora que tem a capacidade para executar isso. Então, tem essas dificuldades, né, para aprovar. Então, lá atrás, como ativista, nós tínhamos a dificuldade de aprovar esses projetos ou até mesmo de protocolar. E aí o pessoal do Movimento Brasil Livre começou a tentar me conscientizar para poder sair candidato, né? Porque... E eles tinham razão, né? E aí a maior prova é que eu não tinha redes sociais, né? O meu Instagram, meu Facebook foram criados exatamente no ano de 2019, quando inclusive quem criou isso foi o Fernando, conhecido como Mineirinho lá, né? E eles foram lá e criaram minhas redes sociais, né? E aí eu comecei a divulgar o nosso trabalho. Mas, quando veio a eleição, por exemplo, as pessoas me conheciam por conta dessas matérias antigas de jornais, ou simplesmente pelo fato, eu contava alguma coisa, falava, você tal... Ou a pessoa ia lá pesquisar, ficava na dúvida se era verdade ou não, e ela via que era verdade. Ela pesquisava no Google meu nome e, tipo, põe lá, Ítalo Moreira, Gazeta, Cruzeiro, e aí dava essa questão. Maravilha. Vereador, conta para nós, para os munícipes, né? Na sua visão, qual a importância de um vereador, né, para os munícipes? Porque às vezes eles não têm essa noção, acham que é o governador que está tão distante, né? Qual a importância de um... Primeiro que eu acho que assim, o vereador é o agente político mais próximo da população. Ele é muito mais fácil você encontrar um vereador do que um governador, um presidente da república. Né? Então, inacessível de uma certa forma, né? E, por exemplo, nosso mandato é super acessível, né? As pessoas podem ir lá no nosso gabinete é super aberto, o pessoal pode entrar lá e tudo mais. Toda sexta-feira a gente atende, não precisa marcar horário nem nada, lá na Avenida de Varfru, número 395, nós temos o nosso comitê. Avenida Frufru... Número 395. 395. O vereador Ítalo estará lá. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, aguardando você, munícipe, que quiser falar com ele. E lá na Câmara, ele sempre está à disposição. A Câmara, gente, é do povo. Pode ir lá, Gabinete 05. Gabinete? 05. O pessoal pode ir lá, segunda a quinta, nós ficamos lá Assim, normalmente eu vou fazendo as fiscalizações, mas sempre volto para a Câmara. Então, em algum momento eu volto para a Câmara para levar as demandas que eu coletei na rua, né, nas reuniões, para transcrevê-las e tal. Mas sempre alguns dos meninos estarão lá na Câmara, de segunda a quinta. E na sexta-feira a gente fica no comitê, né? A gente desloca toda a equipe para lá,
para poder atender. Então, assim, o Só um vereador... parênteses, na sua opinião, qual a importância, né, da participação popular? Na sua visão? Porque tem pessoas que às vezes falam assim, é política, não vou participar. É importantíssimo. Mas primeiro as pessoas precisam entender também as funções dos poderes, né? As pessoas confundem o poder legislativo com o poder executivo. O poder executivo tem esse nome exatamente porque ele executa, né? Você tem uma divisão de 3 poderes e 3 esferas diferentes. A esfera municipal, estadual e federal. Existem competências diferentes, responsabilidades diferentes. Né? Então as pessoas acabam confundindo e isso acaba sendo prejudicial para elas mesmas, porque elas acabam cobrando de maneira errada. Por exemplo, tem pessoas que acham que um vereador é um mini prefeito ou um prefeito de bairro. E não é. Isso não existe. E, inclusive, acabam sendo enganados, porque tem vereador, etc., que promete que pode fazer escola, lombada. Inclusive, você vê muito isso principalmente de pré-candidato, ele prometendo coisas que ele não pode fazer. Não é da competência dele, Não é competência dele. O vereador que ele é um fiscal, né? E muitas vezes esse tipo de posicionamento faz com que o vereador, né, acabe virando um puxadinho do executivo. Ele começa, ao invés dele... Porque a função do vereador é legislar, ou seja, fazer leis e votar, e também Cobrar. fiscalizar o poder executivo. Então, a partir do momento que você tem o vereador como uma espécie de mini prefeito ou prefeito de bairro, ele acaba, muitas vezes, virando da base do governo, virando um esticadinho do executivo, que é um grande problema. Porque ele para de fiscalizar o poder executivo e isso é um problema. Nós mesmos somos independentes, né? Temos um bom relacionamento com o prefeito Rodrigo Manga, mas somos independentes. Temos mais de 1000 requerimentos de fiscalização, né, sobre contratos, sobre várias demandas, questionamentos, mais de 100 representações no Ministério Público, né, votações mostrando a nossa independência, votamos contra o aumento de cargos de comissão, contra o aumento salarial de vereadores, contra o aumento de número de vereadores, contra o aumento de impostos, como o aumento de ITBI. Então, nós temos essa responsabilidade com a população. Ao mesmo tempo também, por exemplo, teve vereador que votou contra, respeito o voto dos vereadores, mas teve vereador que votou contra o financiamento internacional para colocar a iluminação LED na cidade, que é algo extremamente benéfico para a cidade, necessário. Né? Porque, além de ser necessário, em 5 anos, pela economia gerada pela conta de energia e pela manutenção, já que as iluminações LED duram de 5 a 10 anos e aquelas lâmpadas antigas duram aí de 6 meses a 1 ano e meio, a economia gerada... a prefeitura tem uma carência de 5 anos, vai pagar daqui 5 anos. O tempo que ela vai ter e a economia que ela vai ter é suficiente já para ter o dinheiro para pagar. Então, quem votou contra, desculpe, eu acho que ele votou contra porque era contra o prefeito, fez uma oposição por oposição. Então, nós temos um mandato independente, né, de fiscalização. Então, nós procuramos essa postura. E o vereador precisa ter isso, né? Fiscalizar o executivo, ter independência, né? E também não só fazer oposição por oposição, né? Pelo contrário, quando às vezes o Poder Executivo precisa aprovar um projeto importante como foi esse da iluminação LED, nós inclusive tínhamos feito um estudo antes, mandando uma indicação e durante os debates nós demos todas as informações técnicas mostrando por que era necessário aprovar aquele projeto. Então, nós temos essa questão. E também de construir vários projetos com o Executivo, né? Conseguindo emendas. O vereador, ele não executa, mas ele pode, por exemplo, ele como vereador, mandar emenda parlamentar, que é um pequeno recurso comparado com o orçamento, né? Hoje o orçamento da cidade é de mais de 5 bilhões de reais e o vereador tem aí uma emenda parlamentar de 1,8 milhões de reais, algo que metade tem que ser para a saúde, metade para outros setores, para destinar para as questões públicas. Então ele pode mandar a emenda parlamentar dele, pode conquistar às vezes emendas com deputados. Eu mesmo captei para a cidade de Sorocaba mais de 15 milhões de reais em emendas com os deputados, principalmente com o meu deputado Kim Kataguiri, com o deputado Guto Zacarias e também com o deputado Arthur Duval e outros amigos, né? Como o general Perteneri, que hoje não está, que mandaram vários, e outros deputados, né? Que a gente conseguiu captar emendas para a cidade de Sorocaba. Nossa, eu tenho que... eu o conheço há um certo tempo e eu fico, assim, realmente encantada com a sua atuação. É um rapaz de valor, atuante, quero parabenizá-lo por isso. Na nossa cidade, tenho o privilégio de ter
um vereador como você. Não estou generalizando, que tem muitos vereadores bons. Aqui o meu programa é apolítico. Qualquer um que quiser vir, as portas estarão abertas, até para poder expor, né, a sua visão, né, parlamentar, visão de mundo, sempre é bem-vindo. Mas eu tenho orgulho Obrigado. de ser representada por um vereador como você. E eu tenho uma curiosidade, né? Você é um jovem tão atuante, a sua atividade é tão estressante, porque as demandas são diversas. Como que um jovem como você lida com essa questão de estresse, de pouco tempo para a vida pessoal, né? Porque você se doa para o munícipe, né? Como fica o ser humano por trás desse parlamentar? É só uma questão um pouco, assim, acho que a primeira coisa que nos mantém no mandato e principalmente ativo é questão de querer deixar um legado, né? É o dia que eu partir desse mundo, falar, puxa, eu fiz alguma coisa boa nesse mundo, né? E deixar esse rastro, né? Eu acho que isso é um fator motivador, né? Para que a gente queira realizar. Porque eu sempre falo pro pessoal, né? Eu nunca entrei pelo poder. Inclusive, eu sempre cito muito O Senhor dos Anéis, o Tolkien, que era o escritor do Senhor dos Anéis. Quando você vê lá o anel, você tem lá o precioso e tal, né? O Sméagol, acho que é Sméagol que fala o nome dele, bichinho feio. O anel representa o poder, né? O poder, ele corrompe, o poder, ele faz as pessoas fazerem coisas horríveis, enche o ego, a vaidade das pessoas. E eu procuro ser uma pessoa sem vaidade, sem ego, né? A gente procura ser uma pessoa simples, humilde. E eu sou cristão, católico, e procuro muito, nessas horas, me orientar pela minha orientação religiosa, a minha fé. Acho que a minha maior motivação, né? Acho que Pela sua ética, né? Seus pela princípios. ética, pelos princípios que vem dessa questão religiosa, né? Acho que a gente tem que devolver um pouco pro mundo, pegar ele, né? Os nossos pais, avós, entregaram um mundo pra gente melhor. Acredito que melhor que eles pegaram, né? Acho que o mundo vem avançando nesse sentido e nós temos uma obrigação moral de devolver melhor um pouco que a gente pegou, né? Então, pensando nisso, isso que me motiva. Às vezes é muito estressante. Eu adoro atender a população, tudo. Tenho dificuldades me lidar com outros políticos. Eu acho que a politicaiagem, a política, isso é uma coisa que me estressa muito. O Leandro tá aqui, ele sabe disso. Eu sou uma pessoa que... Minha família é bem cabeluda. Por causa do estresse, eu tive um problema com caspa. Eu fui no derma pra ver e tudo mais. Realmente, era uma questão envolvendo com o estresse, né? Às vezes eu desregulamento a minha alimentação, às vezes preciso voltar, né? Então, acaba criando alguns problemas na gente, né? Tenho pouco tempo pra mim mesmo, né? Durante o mandato mesmo, eu não consegui viajar, não consegui fazer uma viagem de lazer. Pra falar que não foi um dia, fui um dia pra praia, porque tem um amigo nosso que é o Dr. Lucas Pires, né? Que é um grande ativista em Biúna. Ele ficou ao longo de quase um ano falando: oi, você tem que ir lá no meu apartamento na praia, né? Em Bertioga. Aí eu trabalhei no sábado até meio-dia, né? Tinha um evento com as startups. Saí daqui meio-dia com o Leandro, chegamos lá por volta de 5 horas, deu pra andar na orla e tal, né? E aí no domingo a gente curtiu e tal, mas na segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu já tava fazendo agenda em Sorocaba, né? A gente acabou saindo no próprio domingo lá, acho que umas 7, chegamos por volta de 1 hora da manhã em Sorocaba. Então, assim, nós temos uma vida muito corrida. Então, por exemplo, praia é algo que eu, antes de ser vereador, tinha uma certa frequência em ir. Depois que eu virei vereador, fui só essa vez, só uma vez. Então, a gente acaba sacrificando. Mas, assim, eu me sinto muito bem e vejo que esse sacrifício vale a pena quando a gente consegue algumas coisas. Por exemplo, a questão de ter trazido primeiro curso de manutenção de aeronaves para a cidade de Sorocaba, gratuito, via FATEC. Sorocaba tem o segundo maior aeroporto no mundo durante vários anos e nunca teve isso. E nosso trabalho Parabéns. Foi fundamental em articulação política. Nós conseguimos trazer equipamentos do Guarujá, consegui R$400 mil como o deputado Guto Zacarias para financiar a manutenção. Nós conseguimos o hangar,
Fizemos um trabalho com o professor Adilson e toda a equipe maravilhosa da FATEC Sorocaba, grandes amigos, grandes irmãos, né? A minha equipe também, professor Geraldo, o Leandro, o Gandolf. A Leandro né? tá aqui, né? Leandro, né? E o Diegão, competente e fiel. o Diegão, que hoje não está mais conosco, mas também fez parte desse processo, né? Então nós conseguimos ali conseguir um hangar e tudo mais, e vai ser o primeiro polo de uma universidade pública na Zona Norte de Sorocaba. Parabéns. Então, isso que nos gratifica. Nós tivemos a oportunidade também, várias conquistas, né? Por exemplo, o primeiro Fab Lab Hackerspace público de Sorocaba na Zona Oeste. Infelizmente, era para ter também o da Zona Norte, por um problema político, aí que entra a politicagem, que tanto me irrita. Nós perdemos o CIS do Maria Eugênia, que era um prédio público, que hoje está abandonado por um motivo político infeliz, mas vai sair. A gente tem o equipamento, a gente hoje mesmo tive com a Verônica do Projeto Elevar, que é um projeto maravilhoso. Sim. E nós entregaremos ali vai ser o segundo de Sorocaba, mas o primeiro da Zona Norte, o primeiro Fab Lab Hackerspace público, voltado para ensinar programação, robótica, vai ter várias outras atividades, né? Cursos mais tradicionais, cabeleireiro, arte, música, capoeira, tudo, karatê. Então, tudo gratuitamente? Tudo gratuitamente, né? Nós conseguimos, em 2021, com o meu deputado Kim Kataguiri, R$500 mil para o projeto Zona Oeste e 900 mil para a Zona Norte, né? E a Zona Norte, exatamente. Zona Norte precisa. E aí, para comprar os equipamentos, foi comprado os equipamentos. Hoje a gente tem os equipamentos, mas não temos uma sede. Mas nesse ano de 2024, a gente conseguiu uma emenda de R$1 milhão com o Kim. Eu mandei mais 100 mil das minhas próprias emendas para custear este projeto e também parcialmente o da Zona Oeste, né? Porque dá para financiar os dois com esse valor alto. Então, vai ser algo revolucionário, né? Vai dar oportunidades para aqueles jovens, mas também não só os jovens, até idosos e tudo, de dar capacitação para as pessoas poderem ingressar no mercado de trabalho. Inclusive, na questão de programação hoje, segundo a Dell, nós temos temos 400 mil vagas de emprego de programadores que não são preenchidos por falta de mão de obra, né? Salários... Falta de qualificação. Falta de qualificação, salários de 10 mil. Então, isso nos gratifica. A questão também... eu falei muito de emenda e tal, mas principalmente vários resultados positivos que nós tivemos ao longo do mandato. Por exemplo, quando nós fizemos um requerimento e derrubamos um edital de sondas hospitalares TIC-TEI, que custa em torno de R$100, R$150, que a prefeitura ia pagar R$1.500, nós derrubamos via requerimento, foi trabalho nossa fiscalização, várias outras vitórias nesse tipo de fiscalização. A questão também na fiscalização dos R$56 milhões que a gente recuperou via uma indicação. As nossas leis, né, como eu falei do JAR, a primeira escola pública com educação metaverso por conta da lei Sandbox, e também nossa articulação ali para trazer essa startup, né, apresentá-lo para o Alex, que é um baita diretor, um diretor fantástico, inspirador também, inclusive eu acho que deveria chamar ele para fazer a entrevista, é um baita diretor. Com certeza. Né? Inclusive a escola foi destaque em todos os jornais, foi no SBT, TV Tem, Cruzeiro do Sul, Zé Norte. Então, o que me dá mais satisfação em tudo, essa motivação política, são esses resultados. E mais que isso, você ver as pessoas serem beneficiadas. E isso é muito bom. Principalmente quando alguém... Assim, lógico, a gente... O reconhecimento é uma outra questão. A gente faz de coração, porque às vezes também... Mas quando as pessoas reconhecem, falam, pô, Ítalo, obrigado, tal, puxa, você fica... É muito legal. Por tudo isso que você disse, vereador, para mim isso é uma missão. Você tem isso no coração. Você se sente bem e realizado, né? Fazendo bem e melhorando a vida das pessoas, né? Que te deram esse mandato. O Ítalo seria ou teria uma outra profissão hoje? Ou o Ítalo não se vê em nenhuma outra profissão se tivesse uma oportunidade, sim, como parlamentar? Porque o Ítalo nasceu para ser um parlamentar. Então, eu não vejo política como profissão, né? Como missão. Eu vejo como missão, né? A toa que a minha profissão, porque eu estou vereador, né? Estou parlamentar. O Ítalo, eu sou gestor financeiro e formado em ciências contábeis, né? Gosto muito de empreender, venho do comércio, né? Venho dessa questão da iniciativa privada, venho de uma família humilde que trabalhou bastante, então
eu tem hora que em algum momento da minha vida eu quero voltar a empreender, voltar para minhas origens, né? Mas eu quero deixar um legado antes disso, né? Até porque, igual eu falei, a vida política ela é muito estressante, principalmente no Brasil, né? Tem é um ambiente muito pesado, muito difícil, né? Mas eu quero entregar alguma coisa. Tem estrutura, tem que ser igual bambu. Verga, mas não quebra. Exatamente, mas em algum momento, né, a gente quer voltar quero ter minha vida de volta, né? Voltar, construir família, né? Porque atualmente eu sou solteiro e tudo mais. E atualmente, com a minha condição de trabalho, é muito difícil um relacionamento, algumas questões, né? Mas nem toda mulher está assim, preparada para ser esposa de um político, né? Não está, ainda mais no nosso tipo de mandato, né? As pessoas que trabalham no nosso mandato são extremamente produtivas, né? Eles dão sangue, né? O próprio Leandro pode, se não falar nada, se só chegar lá e perguntar para outros assessores, é claro que às vezes se o cara for maldoso, né? Pode falar, mas sei lá, por segurança da Câmara. Se perguntar para o segurança da Câmara, ele vai falar que o nosso gabinete fica até mais tarde. Eu tenho momentos a gente já madrugou no gabinete, mas teve um dia, por exemplo, que a gente ficou até 1h da manhã no gabinete, fazendo algumas demandas urgentes que a gente precisava fazer, requerimentos, etc. E nós saímos 1h da manhã lá, e o Leandrão falou assim, olha, eu só vou ficar mais 20 minutos, vou terminar e já vou. No outro dia o segurança veio falar que o Leandro saiu de lá às 7h da manhã da Câmara, né? E ele voltou depois, 9h ele tava lá. Então, acho que ele só foi tomar um café na padaria e voltou, né? Ou tomar um banho em casa. Consciência então, de homem trabalhador. Não, lá o pessoal é maluco. Não, e assim, todos eles. E assim, a questão principalmente até mesmo econômica, se a gente for olhar, por exemplo, o próprio Leandro. Leandro, experiente, tem pós-graduação, formado em gestão financeira, foi gerente bancário há mais de 15 anos. Maravilhosa. Não, todos eles, mas especificamente ele, 15 anos, facilmente ganharia muito mais como gerente bancário pela clientela, e até hoje. Todos os clientes dele são amigos dele. Inclusive, nós tivemos muito votos por causa do Leandro, porque essas pessoas são muito gratas, porque ele fez lá o empréstimo, ele fez o primeiro leasing triangular, alguma coisa assim, né, Leandrão? Do Brasil, no Bradesco, ganhou prêmio e tal na época. Então, assim, tinha um restaurante muito famoso em Sorocaba, que era o Salsa Peró, abriu mão para se dedicar ao mandato. Ele fez isso, outras pessoas também, o próprio Diego Ramos, né? O Diegão deixou a nossa equipe recentemente, porque ele era um servidor não remunerado, ele era um servidor da Aramar, que é extremamente difícil de entrar, ganhava super bem. Quando ele virou assessor, o salário dele, ele ganhava menos do que lá. Só que assim, ele tinha falado, olha, Ítalo, eu vou ficar 2 anos, até que ele saiu um ano e 11 meses, né? Um mês antes para não fechar, porque ele retornou a Aramar. Ele ganhava mais na Aramar do que no nosso gabinete. E ele fez isso porque ele queria realmente fazer isso, né? Ele queria desenvolver um trabalho social e deixar um legado. E continua, inclusive, ele saiu do gabinete e continua nos ajudando. Ele é uma referência, a esposa dele, inclusive a esposa dele dá aula na Facens, ele também, ele é um cara que tem uma habilidade técnica, passagens em grandes empresas também, como consultor, é um cara fenomenal, né? O professor Geraldo Almeida, também uma figura muito conhecida em Sorocaba, conhecido como um dos melhores economistas de Sorocaba. Inclusive, quem vê lá o Cruzeiro do Sul fala economia e finanças com o Geraldo Almeida, ele, né? Ele sempre dá entrevista no SBT e tal, explicando por que o preço do ovo subiu e tal. É um grande economista, né? Um cara que formou na USP em Direito e Economia, foi secretário de Economia, secretário de Desenvolvimento de Sorocaba, trouxe grandes empresas como a Embraer e várias outras, e manteve várias outras durante o próprio mandato, como assessor parlamentar. Ele trouxe SX Negócios para Sorocaba, foi uma reunião que nós tivemos no Santander para falar de banca de jornal. O professor começou a vender Sorocaba, marcamos uma reunião com o Manga e depois deu tudo certo e trouxemos 1.500 empregos, né? Inclusive também falamos nossas leis de incentivo fiscal. Os caras estavam indo para Jundiaí, a gente conseguiu trazer. Ele trouxe a ABEME, o primeiro centro de pesquisas da construção civil 4.0 do Hemisfério Sul para o Parque Tecnológico, saiu até no Cruzeiro do Sul, né? Falando tudo isso é o trabalho do Geraldinho. O Geraldinho,
que foi professor universitário da Atom, Uniso, Facens e outras instituições, facilmente ganhará muito mais dando aulas em universidade do que trabalhando como assessor, né? Mas também abriu mão, né? E vários, né? Tem um amigo nosso, o Anderson Castro, por exemplo, também outro rapaz que passou pelo gabinete, ele durante a pandemia, né? Ele era aluno de engenharia do petróleo da USP e pela USP ele ganhou um mestrado na Universidade de Turim. Ele passou lá na prova e tal, e foi custeado pela USP. E ele estava na Itália, em Turim, fazendo a graduação e o mestrado ao mesmo tempo, né? E durante a pandemia, tudo ficou EAD. E o custo era muito caro para ele se manter na Europa. Ele voltou para Sorocaba e acabou ajudando a nossa campanha. E durante um ano, durante esse processo de EAD, de pandemia, né, até as aulas presenciais voltar, ele trabalhou um ano de graça no nosso gabinete, voluntariamente, ajudando, deixando sua contribuição, seu legado, mostrando esse esforço dessa equipe, dessas pessoas que passaram lá. E posteriormente, depois passando 2021, né, ele volta para a Europa, né, se forma, hoje trabalha em uma multinacional de Singapura, né? Então, mostra o esforço dessas pessoas. E várias pessoas que nós estamos lá hoje. Tem o Dr. Valmir, né, um grande advogado, 15 anos. O Gabriel, que está lá hoje também, que é um menino que é formado em Direito, trabalhou com Tarcísio, com grandes figuras, Vinícius Poit, pessoal do Novo, pessoal do próprio MBL. Então, é um menino que tem um histórico legal. Também veio nos ajudar lá, quer fazer também esse trabalho nesse legado, né? E vários outros membros aí da equipe que trabalham com muito carinho. A sua equipe é primorosa, eu assim, sou testemunha disso. São pessoas acolhedoras. Sem falar do Lucas Gandolfo também, né? Também outro rapaz que ele tem um histórico formidável. Não à toa que está como secretário, ele foi nosso chefe de gabinete, continua ajudando no mandato, na elaboração de projeto. É um menino tão robusto que ele foi convidado por sua capacidade técnica, e ele é um menino aluno da FAD, com pós-mestrado, ele tem mestrado na USP em Museologia, tem na UFSCar, né, na PUC do Rio Grande do Sul. É um menino que foi convidado para ser secretário executivo da cidade de São Paulo. Uau. Então é um grande orgulho, né, pro nosso gabinete, sim, que foi o nosso chefe de gabinete. Então nós temos essas pessoas que deixaram seu legado e deixam o legado, porque o mais legal de todas essas pessoas que mesmo saíram do gabinete, eles continuam ajudando o mandato. Assim, porque confiam no seu trabalho, na sua dedicação. Então, na verdade, você, a sua pessoa, né, que atrai essas pessoas incríveis, maravilhosas, que estão dispostas a lhe ajudar, porque sabem da sua visão, né, para o bem do nosso munícipe. Não, sem dúvida. Tem pessoas que nem acreditam. Por exemplo, a Milena, ela era estudante de Direito. Ela se formou agora e agora ela tá trabalhando, advogando e tudo mais. Mas trabalhou com a gente aí mais de quase 3 anos, né? Fazendo estágio de graça pra gente, nos ajudando o mandato. A mãe dela também, o pai, sempre ajudaram bastante o mandato. Né? Vários voluntários, né? Pessoas assim, por exemplo, o professor Divino Bebeto, que é um grande economista, um grande professor universitário, nos ajudou muito tecnicamente. Professora Regiane Helva, né, que todos eles ajudaram. Por exemplo, a professora Regiane nos ajudou juntamente com a primeira-dama. Nós fizemos um projeto de cidade, um projeto de lei de cidade inteligente. Estamos construindo um projeto de um piloto de um smart bairro público, né? Felipe Pedrazzi, uma referência nacional em compostagem, reciclagem, Poiato, né? Todas essas pessoas e várias outras, né? Professor Argemino, né? Vários... Só professor universitário, gente, sim, né? Excelência, ajudando, contribuindo de graça para o mandato, com projeto, dando sua consultoria, trazendo as demandas. Várias pessoas. Por exemplo, o pessoal pergunta muito, por que você tem muito projeto de lei? Né? Porque a gente tem mais de 300 projetos de qualidade. Porque a gente ouve as pessoas. E às vezes a lei, não tecnicamente, logicamente a gente procura muito essa questão técnica, mas às vezes uma pessoa simples deu uma ideia muito legal, aí a gente corre atrás da questão técnica também, só para, principalmente jurídica, principalmente quando o Gandolfo, o próprio Valmir, que está lá hoje, o próprio Gabriel, que também são advogados, né? A gente constrói, né, os arranjos, tudo jurídico, mas são porque a gente ouve as pessoas. Por exemplo, tem um grupo de moças, né, que nos procuraram
trazendo a questão das práticas integrativas complementares de saúde, né? As PICs, Sim. que é reflexologia, Sim, sim. várias questões Sim. bacanas, que vem melhorando, ajudando a melhorar a qualidade De de vida, saúde, de vida das sim. pessoas, né? E aí, essas moças nos procuraram, etc. A gente foi juntando elas porque foi esparso, né? Meio que a gente conversou com o Fab Leg da Câmara, né? Que tem essa questão de ouvir a população, etc. Que era o Paulo Marques. Sim, Ele Paulo trouxe Marques. mais algumas moças que ele captou via Fableg e Rádio Câmara. Essas munícipes que tinham nos procuramos a Darli, mais algumas moças que eu conhecia também, que moram próximas da minha casa, mais outras e tal. Juntamos um grupo lá de 15 pessoas, né? Mais alguns rapazes também acabaram entrando e construímos um projeto de lei juntamente com elas. Elas dando toda a questão, o baseamento técnico desse lado das práticas mesmo, mais integrativas. Nós damos a questão do suporte político e jurídico, né? E em conjunto construímos essa lei, né? Esse projeto, né? Hoje ainda falta ser aprovado. Veja a importância da participação popular. Sim. Uma lei tão importante, porque as práticas integrativas realmente faz diferença, tá, na vida das pessoas, Sim. né? Nessa construção de saúde, do bem-estar mental, emocional, porque vê o ser humano como um todo, né? E também a sensibilidade do vereador de ouvir o seu munícipe. Ele ouviu, falou, não, vamos ver o que pode ser feito, consultou a sua equipe, montou o projeto e... Por exemplo, tem um projeto nosso também, esse me rendeu até várias honrarias, né, também. Sorocaba foi a primeira cidade do estado de São Paulo a aprovar a lei do 5G municipal. E ela era necessária porque tinha a lei federal, mas a questão do uso de solo, a regulamentação era municipal. E as leis antigas eram muito burocráticas. Você precisava desburocratizar, porque são grandes antenas e tal, as antigas. E o 5G são antenas portáteis, são antenas pequenas, etc. Então precisava desburocratizar. E nós fizemos, na época, né, quando em 2021 surgiu isso, né, a primeira cidade do Brasil a protocolar essa lei foi Joinville. Nós entramos em contato com o prefeito, que nos atendeu super bem, um vereador que articulou lá um rapazinho também do Partido Novo. Ele nos colocou em contato com os técnicos deu um branco agora, da agência, meu Deus, deu um branco, meu irmão, a agência reguladora... Anel, não é? Anatel e Ambritel, né? E nós, com os técnicos da Anatel e da Ambritel, nós construímos essa legislação. E graças à nossa legislação, inclusive fizemos audiência pública, etc. Tivemos dificuldades. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo? Primeiro estado de São Paulo. Isso, e por conta da nossa lei, Sorocaba foi a primeira cidade do interior paulista a receber esse sinal de 5G, porque precisava da lei. À toa que o prefeito sancionou a lei, por exemplo, hoje, e no dia seguinte ele estava inaugurando uma antena de 5G na Praça Coronel Fernando Prestes. Então, foi muito legal essa participação e, assim, foi uma construção técnica, né? Com os técnicos da Anatel e da Por conta disso, perdão eu lhe interromper, você recebeu aquela honraria do governador do estado de São Paulo? Essa ajudou, né? Aquela do governador foi o conjunto do trabalho, né? Que a gente já ganhou o colar em Braim, né? Que é uma das maiores honrarias que o estado dá. Não é para qualquer um. Não e assim, detalhe, não é indicação política. Não é, eu vou indicar, Sim. Não. Ela foi, a Ordem do Ipiranga... É conquistada por valor. Por valor, pelo mérito do meu trabalho, a Ordem do Ipiranga levanta essas pessoas. Então, eu e o Dr. Lucas Gandolfo, que trabalhava comigo, né, fomos indicados, né, por conta do nosso trabalho para o estado de São Paulo. E assim, eu tenho contribuições para o estado, não só na cidade de Sorocaba, mas para o estado mesmo. Eu ajudei a criar a Vila Tec Itu, na cidade de Itu, né? Criar uma legislação que atraiu, por exemplo, o grande artista, o Instituto Cobra, porque nós criamos uma lei de incentivo fiscal para lá, que inclusive em Sorocaba nós protocolamos e aprovamos só em primeira discussão. Eu não consigo aprovar em segunda discussão por vaidades políticas, sei lá, que acontece. Infelizmente. Mas em Itu, a minha lei, na época eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Regional. E o vereador Daltinho, que era o presidente do Parlamento Regional, presidente da Câmara de Itu naquele momento, ele gostou das ideias, dos projetos, pediu, nós entregamos para ele com o maior carinho. Inclusive, todos esses projetos de lei que protocolamos em Sorocaba, eu distribuí para vários outros vereadores que pediram
e a gente dá com o maior prazer, porque a gente quer ver o nosso estado desenvolvido. Aliás, pessoas de fora do estado Não também. tem egoísmo, né? É. Tudo pelo povo, né? E aí nós construímos juntamente com o Daltinho, com o pessoal de Itu, nós ajudamos a criar a legislação. Inclusive, nós tivemos em Sorocaba, promovido pelo Sebrae, no primeiro Startup Day, que é um dia que mostra startups, o Aquiles, que era o responsável pela Viletec Itu, na sua fala, nos primeiros momentos, ele fala sobre isso, me agradecendo a minha pessoa, né, do Ítalo, né, e do Lucas Gandolfo, que era o nosso advogado que ajudou na parte jurídica, eu também ajudei na parte jurídica e questão política, né, e também o professor Geraldo, né, na parte econômica, e nos agradece. Então, assim, isso é muito gratificante. E essas questões acabaram chegando na Ordem do Ipiranga, né, e aí eu fui indicado, né, juntamente com outras figuras, né, para receber essa honraria. E foi muito legal, porque foi um momento para minha vida muito importante, porque eu levei eu podia só levar 2 pessoas, eu levei meu pai e minha mãe, né, e nós fomos lá no Palácio dos Bandeirantes, né, um lugar bacana, a gente que vem de uma família simples, né, um lugar muito bonito. Lindíssimo. Né? Lindíssimo. E com várias pessoas importantes, várias autoridades lá. Ao lado dessas pessoas, né, nós recebemos, inclusive, vale lembrar que é um decreto assinado pelo próprio governador Tarcísio. Sim. Foi muito legal. É uma super mega honraria, parabéns, você merece. O único vereador de Sorocaba, da história também, que recebeu essa honraria do governo do estado de São Paulo. E também recebemos várias outras honrarias importantes, reconhecidas. Por exemplo, eu ganhei uma comenda que me tornou comendador, né, da Ordem Heráldica, que é reconhecida pelo Estado e pela União, pelo governo federal. Recebi na Câmara Municipal de Sorocaba, na Câmara Municipal de São Paulo, né? Fui lá receber, foi muito legal. E várias outras honrarias, né? E viram muito mais, né? Obrigado. E cada uma são, por exemplo, recebi uma do Instituto Histórico e Geográfico, General de Sorocaba, que a medalha, a comenda Porto Seguro, né? Porto Seguro. Que ela é voltada para a preservação do patrimônio histórico. Então, nós tivemos um trabalho muito intenso pelo restauro do Mosteiro de São Bento, nós, pelo restauro da Casa de Luiz Almeida, que nós conseguimos uma emenda parlamentar, também legislações que nós criamos em prol desses prédios, né? E várias outras articulações dentro da preservação do patrimônio histórico e também da própria história como se valorizando o Instituto Histórico e Geográfico, né? E isso nos rendeu essa honraria que é reconhecida também pelo Estado, sim, né? Pela FUA, sim, que é uma instituição muito importante, pelo Instituto Histórico e Geográfico Genealógico de Sorocaba. Então, várias medalhas nós ganhamos aí. Até mesmo ganhei uma honraria, né, de você, que eu fiquei muito feliz, embaixador da paz. Obrigado. Verdade. Ganhei, você merece. Ganhei também uma honraria do pessoal nossa, tá dando uns brancos hoje. Do nosso amigo Celso Caracante, da DESG, da Associação dos Diplomatas Superior de Guerra. César Caracante, um abraço, meu amigo. Olha, realmente um grande homem. Logo, logo ele estará aqui dando entrevista. O César e o Cassone sou fã de carteirinha dos dois, a DESG. Inclusive, passando essa correria das eleições, quero fazer o curso. Acho que eu vou fazer também. Então. A pós-graduação de plano estratégico, gestão pública, né? Eu acho que ela é fundamental aí para melhorar ainda mais o nosso mandato, né? E também como pessoa também, como profissional, né? Porque o primeiro livro de administração que nós temos é o livro A Arte da Guerra do Sun Tzu, né? Inclusive, quem entra no curso de administração provavelmente vai ser o primeiro livro que vai estar lá na ementa para ler. E acredito que a DESG tem toda essa questão para os negócios, para a vida pessoal, mas principalmente a gente está no setor público e é muito importante. Perfeito. Vereador, nós estamos no ano político. Um jovem tão atuante. Me diga, na sua opinião, qual a importância da mulher na política? Ela é fundamental. Mais do que metade da população são de mulheres, né? A gente tem, inclusive no nosso mandato, várias políticas que desenvolvemos juntamente com as mulheres, né? Principalmente profissionais, como a professora Regiane Helva, a própria Milena, que tem uma passagem muito intensa no gabinete, a nossa amiga Úrsula Vigílio, que sempre nos apoiou muito também, né?
Então é fundamental as mulheres participarem, né, mostrarem presença, seja como candidata, seja como militante, seja como ativista, porque não, às vezes as pessoas pensam quando para se envolver com política, você precisa ser político. Você pode ser um ativista político. Foi isso a maior parte da minha vida. Eu fui ativista político, eu não tinha nem pretensão política. E igual eu provo exatamente por causa daquelas questões que coloquei, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas precisam se envolver, principalmente as mulheres, para serem ouvidas, para construir políticas públicas, né? As mulheres são muito mais sensíveis a diversas temáticas, então é importante essa contribuição, seja como candidata, seja como contribuindo com o seu conhecimento, reivindicando melhorias para a sua comunidade, para algum determinado setor. Então, eu acho que é extremamente importante. Ultimamente teve um assunto muito polêmico aqui, que foi essa questão do transporte de aplicativos. E eu verifiquei que essa é a sua luta com relação a 99, Uber, não é de agora. Desde 2015, você já atuava na proteção dessas empresas, né? De proteger o direito delas, de nos dar um tipo de trabalho que é necessário, né? Porque quebrou um monopólio, né, de algumas outras, né, dos táxis. Foi mais do que quebrar um monopólio, né? Você deu acesso a pessoas que precisavam. Por exemplo, segundo o CAD, um estudo lá de 2017, mais ou menos, 80% das pessoas que pegam o transporte por aplicativo são pessoas da classe C e D que nunca utilizaram táxi na vida. Então, 80% dessas pessoas. Eu não sabia dessa pesquisa. Foi um estudo do CAD logo quando começou a briga ali, táxi versus transporte por aplicativo. Então, nós demos acesso à população à nova mobilidade. E aí, no ano de 2015, infelizmente, proibiram o transporte por aplicativo na cidade de Sorocaba. Nós entramos com uma representação no Ministério Público, uma ação judicial, e derrubamos judicialmente essa lei que proibia. E posteriormente, no ano de 2017, 2018, 2019, vieram outras leis que prejudicavam o transporte aplicativo, principalmente os motoristas aplicativos. Por exemplo, a regulamentação de 2017, na época do Crespo, limitava em 333 motoristas por aplicativo, né? Criava vários custos que caíam sobre o motorista e praticamente deixava inviável o transporte, né? Tanto ninguém ia conseguir trabalhar naquela época. Então nós começamos essa luta, também derrubei judicialmente todas essas leis, né? Me aproximei muito dos motoristas de aplicativo, que virou a minha pauta, né? Hoje, inclusive, a gente acaba até brigando contra a plataforma 99 e a Uber, porque eles principalmente hoje tem a PL 012 de 2024, que só beneficia essas plataformas grandes, pré-estabelecidas, beneficia o governo federal que quer aumentar sua arrecadação e também o sindicato, que querem criar sindicato para explorar os motoristas, criando vários custos, né? Por exemplo, elas querem que pagar os trabalhadores por hora, sendo que eles fazem os trajetos por quilômetro rodado, e o custo deles se dá por isso. O motorista paga gasolina, gasto do pneu, gasto de mecânica e tudo mais, é por quilômetro rodado que se dá esses custos, essas variáveis, né? O tempo dele, né? Porque às vezes uma viagem é curta, a outra é mais longa, então isso é extremamente prejudicial, né? Então, nós estamos sempre lutando pelos motoristas de aplicativo, né? E pela preservação também dessas plataformas pequenas que pagam melhor, né? Por exemplo, hoje a Uber 99, dependendo do algoritmo que usa, pega mais de 50%, 60% da corrida, né? E isso dá um prejuízo para o motorista, porque ele não consegue, às vezes, pagar a gasolina, né? Sendo que plataformas menores, por exemplo, tem uma cidade que é Santa Rita de Sapucaí, em Minas Gerais, é uma cidade de 40 mil habitantes, tem 7 plataformas, né? 7 plataformas? 7 plataformas, todas elas são locais, então o Uber 99 praticamente não opera na cidade, elas cobram no máximo 10% dos motoristas, gera empregos locais, porque todo o desenvolvimento, tudo mais é ali, e o dinheiro fica por ali, né? E ajuda a população, Ajuda né? a população local. É uma cidadezinha conhecida como Vale Silício Tropeiro, é uma cidade pequena,
mas é uma cidade que ensina muito para a cidade de Sorocaba. Inclusive, muitas leis que nós trouxemos de tecnologia inspiradas na cidade. Inclusive, o prefeito dessa cidade esteve 1 ou 2 semanas no MOB, um evento promovido aí pela Universidade de Sorocaba, pela Uniso, e nós estivemos lá para conversar com ele, batemos papo, peguei o celular dele, estamos conversando, alinhando os projetos, aprendendo com eles. É uma cidade inspiradora. E nós brigamos aí pelos motoristas de aplicativo durante o mandato. Nós criamos uma lei que dá o direito de defesa para os motoristas de aplicativo, porque muitos deles, nós atendemos durante o turno do mandato em torno de 400 motoristas de aplicativo e a grande maioria deles, né, foram banidos de maneira injusta e não tinham nem o direito de se defender. Nós criamos uma lei obrigando as plataformas, e muitos dessas nós demos até suporte jurídico contra essas plataformas, né, por desobedecer a nossa lei, inclusive. Nossa lei deu a segurança jurídica e nós ainda demos o suporte para esses 400 motoristas. Né? A grande maioria deles foram banidos justamente. Aqueles que, infelizmente, foram banidos por justa causa, né, infelizmente foram devidamente banidos porque mereciam. Mas a grande maioria foi banida justamente. E nossa lei deu o direito deles voltarem a trabalhar. Inclusive, também muitos conseguiram processar a plataforma pelo banimento injusto, né? E ela não estava nem aí para o motorista, então tratava ele como simplesmente um ser descartável, né? E muitos foram banidos justamente, muitas vezes porque, por exemplo, tem um caso, isso é muito praxe, acontece com vários, simplesmente uma senhora, esse que acontece com muita frequência, os motoristas de aplicativos, eles são banidos, por exemplo, porque a pessoa manda colocar para a próxima corrida. Só que eu acho que pode fazer 2 ou 3 vezes no máximo. Aí chega uma hora que o motorista tem que cobrar a pessoa, né? E aí o motorista de aplicativo, ele vai cobrar a pessoa e a pessoa fica com raiva e aí vai lá e fazer uma reclamação injusta, acusando eles de coisa absurda. A gente viu um caso de uma moça que acusou o rapaz de racismo e ele conseguiu comprovar que ele não cometeu racismo e ele tinha sido banido, né? Inclusive esse rapaz entrou com uma ação judicial contra a plataforma, né? E nossa lei deu o direito dessas pessoas retornarem, comprovando sua inocência, e mais que isso, dando direito à defesa, que é algo importante. Sim. Também a gente criou uma lei que era importante, era um pedido de motorista de aplicativo e da Polícia Civil, porque muitas vezes obrigando a plataforma a pegar a foto da pessoa original ali, porque tinha muito criminoso que usava do dispositivo, chamava o Uber para assaltar a pessoa, ou assaltar o motorista. Então foi um avanço. Nós conseguimos, com o prefeito Rodrigo Manga, a minha primeira reunião com o prefeito, antes mesmo de tomar posse, que o vereador era vereador eleito, tinha ganhado as eleições, mas não tinha tomado posse, foi para tratar especificamente sobre a questão de embarque e desembarque para os motoristas de aplicativo, né, que acabou beneficiando todos os motoristas da cidade, não só a categoria, mas era um pedido nosso, que foi atendido pelo prefeito. Então foi uma outra vitória. E tivemos vários outros. Tem vários, esses são leis, né, algumas vitórias. Tem vários outros projetos, como por exemplo, a questão de permitir que o motorista de aplicativo possa esperar os passageiros em zona azul sem pagar. Porque muitas vezes ele fica andando, além de gerar um gasto, ele gastar combustível, etc., acaba travando o trânsito. É mais um andando no trânsito. Sim. Então, se ele está ali na zona azul, ele fica esperando o passageiro, dá mais segurança para o passageiro localizar ele, facilita, dá mais conforto. E ao mesmo tempo também ele economiza combustível, economiza dinheiro. Então é algo... Tem um período para isso, né? Tem um período lá para ele esperar. Ele tem que estar dentro do carro, tem algumas observações lá, 30, 40 minutos, que é mais ou menos um tempo médio para chegar a uma corrida e o passageiro localizar. Então, assim, é algo bacana que gera economia, né? Não só para o motorista é interessante, mas para a questão da mobilidade urbana. Então, aquele veículo que fica esperando na zona azul não vai diminuir o trânsito, né? Então, e vai dar segurança para o passageiro. Então, a gente trouxe vários benefícios aí para os motoristas de aplicativo. Eu te acho tão combatente que eu te vejo... Você está falando assim, eu te vejo um perfil incrível, fantástico para um deputado federal, hein? Obrigado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, qual a característica uma pessoa tem que ter ou desenvolver para ser um bom parlamentar? Eu acho que desenvolve, né? Ninguém nasce sabendo. Eu acho que a primeira característica que eu acho que é muito necessária é paciência. Você tem que gostar de pessoas e paciência, né? Ou saber ouvir uma crítica,
aprender com aquela crítica para você evoluir. Aliás, acho que isso não é só política, acho que como pessoa. Você precisa saber ouvir críticas, né? Para você poder evoluir como parlamentar. Considerando que muitas pessoas não fazem e preferem atirar pedras, preferem criticar, né? Exato, mas mesmo essa pessoa, você tem que ter a paciência de mostrar para ela. Quantas vezes a pessoa falou, política é tudo ladrão, não sei o quê. Aí você conversa com ela, mostra o trabalho pra pessoa, a pessoa fica agradecida e começa a... Eu ganhei muitos apoiadores assim, né? Até o Leandro me conhece, Leandrão. Eu tenho aquela questão do desafio. Se a pessoa fala, eu vou conversar com a pessoa, vou tomar café, eu convido a pessoa, eu vou lá e mostro. Só que assim, uma coisa que a gente até percebe, né, no nosso mandato, né? A maioria das pessoas, inclusive tem um rapaz, por exemplo, um grande líder comunitário lá no Paineiros, seu João do Paineiros. Ele é muito bravo mesmo, de xingar. Vereador, isso aqui e tal. Xingar não, porque ele é evangélico, não fala palavrão, mas de bravo, sabe? Precisa arrumar isso aqui e tal, esse negócio aqui, né? E assim... Mas ele é um cara... E aí, quando a gente resolve o problema, corre atrás, faz tudo, ele vê, ele agradece e tal. E é muito gratificante. Mas foi engraçado que quando eu conheci o seu João, né? Eu fui lá... Ele já chegou com 2 pés no peito, né? E eu, todo paciente mostrando o que eu já tinha feito como ativista e tal. E eu ganhei ele. Então, é uma pessoa que está com a gente no mandato, né? E isso que é importante. Porque quando a pessoa tem boa fé, né? Que a gente percebe que é o preconceito. E porque também, assim, a gente tem que lembrar que a maioria dos políticos são complicados no Brasil. É muito lixo. Então... Mas temos que separar, né? Tem que saber separar o trigo do joio. Nosso trabalho também é educação política, né? Precisa separar o trigo do joio, mostrar que tem políticos bons e ruins. Como tudo na vida. Né? Até para a pessoa votar certo, para eliminar o ruim, né? E nós conversando ali com o senhor João, mostramos e tal, o trabalho e tal. Então, muitas pessoas a gente mostra, a pessoa entende, mesmo ela brava, ela vê que a gente realmente trabalha e tudo. Só que aí a gente percebe também que alguns ataques, né, principalmente agora, que é um período pré-eleitoral, né, que o cara é pré-candidato, ou o cara é de um grupo político. Então, assim, aí a gente começa a pegar essas coisas também. Porque o munícipe normal, quando ele tá bravo, né, ele vem bravo mesmo, mas você, principalmente a gente que tem trabalho de verdade, ele mostra e ele vê que é sincero, ele vê o nosso trabalho e ele reconhece. Assim, 90% de 90% quando a gente conversa com a pessoa é taxa de conversão, o cara perceber que a gente tá fazendo uma coisa diferente. A gente mostra, o cara, você tá falando, é mentira, isso qualquer um fala, aí a gente pega o celular, olha aqui no Google, vamos botar aqui, ó, bota aqui matéria, Cruzeiro do Sul, mostra isso aqui. Aí o cara fala, mas não, você tá aqui. Aí o cara vê, pô, é verdade. O cara tá falando. Isso é um município normal, né? Ele percebe que mesmo aquele mais ferrenho, como, por exemplo, que era o caso do seu João, que era um senhor... Seu João, um abraço. Um abraço, seu João. Uma grande liderança ali no Paineiros. Tem um comércio, ele cuida do bairro, zela pelo bairro, ama o bairro, ama a avenida, tem um comercinho ali, ele cuida, né, com muito amor, um grande cristão, uma pessoa assim incrível. Né? Vereador, você que é um homem muito atuante, de grande visão, mas para frente eu deveria pensar nessas questões de coleta de lixo e, de repente, até instituir um prêmio também para a Rua Limpa, sabe, assim, para as pessoas. Prêmio em que sentido? Assim, X ruas de certos bairros seriam agraciados com uma redução de 50%, por exemplo, ou 20%, não sei, de um IPTU, se a população mantiver aquele espaço deles ali limpo, né? Coisa assim do gênero. Eu acho importante, eu acredito muito no incentivo positivo, mais do que incentivo negativo, né? A gente acredita muito, eu tenho várias leis dando incentivo fiscal para uma ação, para que o cidadão faça algo positivo. Eu faço parte do Lixo Zero, né? É um movimento importante. Bacana, fala sobre isso, então. Além do Movimento Brasil Livre, eu faço parte do coletivo Lixo Zero, né? Tem várias referências lá, Dani, professor Gemino, Felipe Pedrazo, Poiato, tem vários grandes nomes aí, grandes ambientalistas. Lixo Zero. Coletivo Lixo Zero Sorocaba. Se o pessoal pôr no Instagram, o pessoal acha lá a página do coletivo. Nós temos vários projetos voltados para isso, inclusive instituímos o selo Lixo Zero para empresas e pessoas físicas que têm um trabalho. E assim, não é indicação política. A pessoa tem um prazo na Câmara, a pessoa leva o documento mostrando isso, o coletivo Lixo Zero vai avaliar e essa pessoa vai receber. Então não é indicação política, é realmente quem realmente fez o trabalho,
Não é algo, Bacana. sou amigo do rei e ganho, não. É um negócio bem assim, Criterioso e técnico. Avaliação puramente técnica, né? Sim. Não tem padrinho, né? Foi um incentivo. E nós vemos trabalhando pro Lixo Zero, a gente tem vários projetos de lei, não são leis ainda, não foram aprovados, nesse sentido, para você fomentar, né, a coleta seletiva e tal. Porque assim, eu acredito que não existe lixo, existe resíduo sólido e resíduo orgânico. Sim. Uma briga nossa é, inclusive, para acabar com o aterro de lixo. E também, por exemplo, hoje o contrato de lixo em Sorocaba... Mas tem como acabar? Tem. O contrato de lixo hoje na cidade de Sorocaba passa de 100 milhões de reais, né? Sim. E isso custa para os cofres públicos, né? Sendo que existe a possibilidade de você gerar receita ou, no mínimo, você empatar dinheiro, ou seja, não gastar nada dinheiro público. Por quê? Os resíduos sólidos são recicláveis, eles podem gerar receita, alumínio, plástico. E os orgânicos, e ajudar muitas pessoas, né? Exato. E os orgânicos podem ser utilizados para compostagem, para geração de energia, né, com a produção de biogás, né, e várias possibilidades, né? Existem cidades, um grande especialista técnico poderia ajudar a cidade de Sorocaba, é o Felipe Pedrazzi. Ele tem um trabalho, ele é presidente da Associação Nacional de Compostagem, inclusive a gente ajudou juntamente com o Gandolf na elaboração do estatuto, né, na parte jurídica, né? Incrível esse projeto. E ele faz parte também da Associação Nacional Americana de Compostagem. E ele tem exemplos de cidades americanas que chegaram a algo muito próximo do lixo zero, que é você parar de jogar lixo em aterro, reciclar e gerar receita. É possível isso. E esse projeto de sustentabilidade traria traria recursos, né? Mudança de vida. Você economizar 100 milhões de reais, mais 100 milhões, acho que é 140 milhões, 120 milhões, eu não lembro agora exatamente o contrato anual de lixo. Você transformar isso, economizar esse dinheiro. Mudança de vida porque tem a sustentabilidade. Exato. Né? Menos sujeira. Você vai pegar esse dinheiro, vai injetar ele direto na saúde, na educação, né? Poderia reverter até mesmo na preservação de áreas verdes, etc. Na sustentabilidade. Né? E você também vai fazer algo ecologicamente correto. Né? Tem vários exemplos. Tem a Naide Chocairo, que inclusive é uma artista muito legal, ela faz coisas assim com recicláveis. Ela tem uma lojinha muito legal. Acho que é Arte e Companhia, o nome do estabelecimento dela. É perto do zoológico, a lojinha dela. É um ambiente mó legal, assim, cheio de souvenirs de Sorocaba, né? A gente lá tem uns artesanatos, assim, ligados ao tropeirismo, ao Mosteiro de São Bento, né? É muito legal. Vale a pena lá visitar a lojinha da Naide Chocairo, que expõe a lojinha dela, mas é de vários artistas as coisas que estão lá. Então, são várias pessoas que expõem os seus produtos lá na coisa. É um espaço meio colaborativo, é um negócio muito legal, né? Projeto grandioso esse e muito necessário. Sim, né? E a gente também, nessa parte ainda ambiental, né? A gente vem brigando, por exemplo, para que Sorocaba consiga vender crédito de carbono. Por exemplo, na cidade de São Paulo... Vender crédito de carbono. Exatamente. O que acontece? Quando você tem áreas verdes, você está produzindo oxigênio e está combatendo, tirando ali o gás carbono, né? E revertendo oxigênio na atmosfera. Sim. Né? E assim, o mercado na Europa, na União Europeia, as indústrias têm vários acordos lá que elas são obrigadas a comprar crédito de carbono quando elas poluem mais do que a sua cota. E elas são obrigadas... Assim como o reflorestamento. Reflorestamento, né? Mas aí que tá ligado nisso. Então essas empresas europeias são obrigadas a comprar crédito de carbono. E elas compram crédito de carbono do Brasil, inclusive. Inclusive, o município de São Paulo vende algo em torno de 50 milhões de reais ou 50 milhões de euros por ano para a Europa, para empresas europeias que precisam comprar crédito de carbono, né, via B3. Inclusive, na própria região de Sorocaba, em Itapiraí, como que é o nome daquele negócio do Grupo Votorama, irmão, lá, de preservação? Legado das Águas. O Legado das Águas, a empresa responsável por esse santuário de Mata Atlântica em Itapiraí, que faz parte da região metropolitana de Sorocaba, que tem 80% de Mata Atlântica, eles vendem uma fortuna lá, sei lá, 30 milhões de reais por ano em crédito de carbono.
né? Nossa, interessante. E no Brasil existe o crédito carbônico voluntário, que, ou seja, as empresas não são obrigadas. Desde também existe algumas empresas, como por exemplo a Suzana Cruz, existe uma opção na Bolsa de Valores que ela firma o compromisso que ela vai cumprir aquelas metas de não poluir. E caso ela desrespeite, ela é obrigada também a pagar multas, né? Então, essas empresas como a Suzana Cruz, ela acaba comprando crédito de carbono e fazendo várias políticas ali ecologicamente corretas, porque senão ela tem que pagar. Inclusive, tem investidores que investem que ela não vai conseguir. E se ela não cumprir, esses investidores ganham dinheiro. Então, existe isso também no Brasil já, né? E existe talvez uma tendência no futuro que esse crédito de carbono seja obrigatório. E tem lugares, por exemplo, que está abandonado, como o nosso Parque da Biodiversidade. É uma área que nós fizemos um cálculo, né, um estudo, que daria para levantar pelo menos R$700 mil por ano em receita de crédito de carbono, que poderia ser reutilizado para manter esse parque, né, para a manutenção dele, né, e não só para manutenção, mas para educação ambiental e tudo mais. Então isso é importante. Então é uma pauta também que a gente briga muito. E precisaria de apoio de mais vereadores para que isso fosse aprovado? Não, na verdade precisa... a gente fez uma indicação, tivemos algumas conversas com o Poder Executivo. O Poder Executivo precisa aprofundar mais nessa questão, né? Tão necessário. É algo que precisa, né? São conhecimentos, precisa correr atrás. Nós trouxemos o Celso, que ele foi subsecretário do Governo do Estado de Energia, um cara, é uma referência no Brasil nisso, né, em energia, tá, mas em crédito de carbono. Tivemos uma reunião com a Jéssica do CAD, né? E nós estamos trabalhando para tentar tirar isso do papel, né? Que é algo novo, é algo que exige também mais conhecimento, né, do setor público, né? Mas é algo possível e tangível. Você é muito visionário. Parabéns, vereador. Obrigado. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que, de repente, eu não tenha... porque, nossa, a sua capacidade, você é um homem à frente do seu tempo, Obrigado. Rapaz jovem, mas muito capacitado. Parabéns mais uma vez. Com certeza o senhor será reeleito, porque merece. Obrigado. É um homem trabalhador, né? Que Deus lhe abençoe. Aqui as portas do meu podcast sempre estarão abertas para o senhor. E gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos aí assistidos, ia falar, telespectadores. Manda uma mensagem, porque, olha, é incrível. Queria agradecer você muito pela oportunidade, uma grande amiga que tem um trabalho muito importante pela cultura, como escritora, como fomentadora da cultura na cidade. Fico muito feliz. Obrigada. Né? E acredito que... Agradecer também todos que nos estão acompanhando, todos os apoiadores. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. A gente chegou até aqui por todo um esforço de várias pessoas. Nós teremos dia 27 de junho nossa prestação de contas. Fica o convite para você, minha amiga. Já até mandei no WhatsApp, mas convido a todos que estão nos assistindo. Vai ser aonde, dia 27? Dia 27 de junho, no Sorocaba Clube. Às 19 horas, tem estacionamento gratuito. Tá todo mundo convidado. A gente faz um evento de prestação de contas. Esse vai ser o quarto, né, e o último do mandato, porque a gente vai fazer a prestação de contas do mandato. Nós fizemos a prestação de contas do ano 2021, 22 e 23, né? Não só o ato de você fazer a prestação de contas, mostrar todo o nosso trabalho para as pessoas, onde as pessoas também têm a oportunidade de analisar, mas também de criticar, de dar ideias e sugestões para o mandato, porque a gente acredito também que críticas são importantes para a gente sempre poder melhorar. E também a gente, além dessa prestação de contas física, né, como se fosse ali um bate-papo com as pessoas, mas também a gente entregou jornais em semáforos. Eu mesmo fiz isso pessoalmente, né? Sou um vereador que não usa verba de gabinete. A gente está, até o final do mandato, vamos economizar R$1 milhão. R$1 milhão? R$1 milhão. Fui um vereador que foi eleito sem fundo eleitoral, sem fundo partidário. Nossa campanha gastou pouco mais de 14, 17 mil reais. A maior parte dos recursos foram de doações de pessoas que acreditaram no nosso trabalho, né? E nós
teremos essa prestação de contas. Eu acho muito legal as pessoas participarem, conhecer um pouco o nosso trabalho. Participa, pessoal. Nosso Instagram é Ítalo Moreira SP, Facebook. Nosso WhatsApp é o 15 981 15 5768. Vou repetir, é 15 981 15 5768. Pessoal que tiver demanda, ideia, crítica, denúncia, pode mandar. Vai lá no gabinete também. Nosso gabinete está aberto, o gabinete 05 está aberto. O comitê é toda sexta-feira. O pessoal pode ir lá na Avenida Edvard Fru, número 395. Devagarzinho. Avenida Edvard Frufru, Edvard 395. Tá. É aquela avenida que tem um pontilhão hoje, ela tem um viaduto. Tem, Eu vou lá visitar. vai lá visitar a gente. Então, Tomar um tem o café. nosso comitê lá. Vai ser um prazer ir lá, bater um papo com o pessoal, colher as demandas. Estamos lá para servir a população. Então, acho que ninguém faz nada sozinho. Acho que a gente tem que fazer uma política de grupo, né? Logicamente, eu tenho alguns valores. Quando a pessoa traz uma ideia, tem que estar alinhado com nossos valores de liberdade econômica, combate à corrupção, né? Moralidade, ética. Então, isso tudo é importante. Então, estamos aqui para servir as pessoas. E como eu digo, sem luta não há vitória. A origem dessa palavra surgiu em 2020, porque a nossa campanha não tinha estrutura nenhuma, eu mesmo panfletava, etc. Acredito que na próxima eleição, agora, em 2024, não será muito diferente, porque a gente vai ter uma estrutura bem enxuta de voluntários, amigos, etc. Então, a origem dessa palavra é isso. Sem luta não há vitória por conta disso. Que Deus abençoe a sua trajetória política. Com fé em Deus, o senhor será reeleito, porque pessoas boas precisam serem apoiadas. Você que está em casa, que às vezes acha que tudo na política é roubo, não existe nada neste mundo que não tenha dualidade. É sempre o positivo e o negativo em todas as profissões. Então, assim, nós conquistamos o direito, né, sagrado de votar. E se você tem que sair de casa, porque senão você vai pagar multa para votar, não desperdice o seu voto. Tenha um pouco mais de comprometimento com a sua sociedade, porque todas as atitudes dos nossos vereadores podem não, refletem em nossa vida. Então, não, vejam os que estão trabalhando. Nós temos muitos vereadores bons, né? Estamos com um aqui maravilhoso, com tantos projetos aprovados, um homem atuante, um rapaz jovem que nasceu para ser parlamentar, porque ele entregou a sua vida para poder atuar pelo bem comum, pelos munícipes. Então, olhe para a Câmara, comece a participar mais da TV Câmara, vá lá, que todos os vereadores têm, assim, a obrigação de nos atender, porque nós somos o povo, lá é a casa do povo, e eles terão, né, assim, o carinho de recebê-los. Mas vote! Vote, porque nós precisamos tomar conta da nossa cidade. E como fazemos isso? Tendo a atitude de escolher melhor. Então, uma boa noite a vocês, muito obrigada pelo apoio, divulgue este vídeo que foi tão esclarecedor e tem tantas informações importantes para refletirmos e aprendermos também com o nosso ilustre vereador. E até o próximo podcast Laude Campos. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, minha amiga. Deus abençoe.